Muito bom dia, empreendedoras em ação. Está chegando mais um momento especial para conhecermos a trajetória de mulheres que empreendem, mulheres à frente de negócios. Empreendedoras em Ação tem a parceria da Marcauten, que é a empresa especializada no registro de marcas. Já são mais de 1.400 marcas registradas que contam, portanto, com a segurança no seu negócio. Comece pedindo uma avaliação de registro, uma pesquisa de viabilidade para o registro da sua marca. Empreendedoras em Ação de hoje, recebo Rosita Jussara Schneider, ela que é proprietária da Revoar Corretora de Seguros e a partir de agora compartilha comigo um pouco da sua trajetória de vida e de negócios à frente deste empreendimento. Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Luciana e ouvintes do Grupo Popular. É uma satisfação estar aqui. Tu tem bastante tempo? Se a questão é ouvir da trajetória, cara, vai precisar bastante tempo. Vai ser comprida a história, vai ser comprida. Sabe que a gente, claro, aqui no programa foca especialmente no empreendedorismo, nos negócios, mas eu sempre enfatizo que a gente precisa olhar também para a trajetória de vida, porque à frente de um negócio, na liderança de uma equipe, de um grupo, está um ser humano que, além de gerir o negócio, precisa gerir todo um entorno. E quando falamos de mulheres, isso se torna, por vezes, ainda mais significativo, porque falamos também de filhos, de família, de netos e por aí vai. Bom, Rosita, vamos começar lá no início, um pouquinho da trajetória, olhando lá para a adolescência. Nossa. Quais foram os sonhos, os projetos? Você, nessa época, já se via tendo um negócio, ou isso foi algo que surgiu ao longo da caminhada? Olha, Luciana, na verdade, esse negócio de me ver tendo um negócio, isso demorou muito, viu? Muito mesmo. Porque aos 14 anos eu não tinha sonho de ter um negócio, na verdade. Eu queria era trabalhar. Eu sou de um tempo que os jovens, para ter acesso a algumas coisas, eles precisavam produzir a sua renda. E aí já ficava esperando chegar aos 14 para ter esta possibilidade. Exatamente. E a minha família sempre foi de trabalho, né? Desde muito cedo. Meu pai incentivava a gente primeiro nos negócios da família, ovos, aviários e também na agricultura, né? Auxiliando um pouco. E mais adiante a gente teve um armazém na linha, no início da entrada da linha Germano. E a gente trabalhou desde muito cedo, tanto eu quanto meus irmãos. Mas aos 14 foi o meu primeiro emprego formal. E isso foi muito interessante, porque eu tenho memória até hoje com o primeiro salário. Eu comprei uma roupa para mim, que era uma coisa que eu gostava, né? Porque até aí, quando a gente era uma família mais humilde, enfim, e éramos 3 irmãos, e a vida não era muito simples também. Bem diferente de hoje, se a gente fosse falar disso, nós íamos ficar horas falando do que mudou os tempos, né? Mas eu fui trabalhar. Primeiro eu fui ser balconista de uma loja de confecções, e depois eu acabei voltando e auxiliando também na parte contábil das coisas do meu pai, e depois um escritório de contabilidade. Eu fui trabalhar lá. Bom, aí sim, aí foi um lugar de muito aprendizado. E eu sempre tive essa vontade de aprender muitas coisas. Isso no escritório de contabilidade seria o ponto em que você teve maior contato com tudo que envolve ter um negócio. Isso mesmo. Mas depois disso, um pouco mais adiante, eu fui chamada para trabalhar no Banco Bradesco, onde eu fiquei por 10 anos. E depois, quando eu saí do Bradesco, eu recebi o convite junto com o seu Ervino, né? Eles me contrataram como funcionária da Pulseg na época.
e onde eu fiquei por 16 anos e 9 meses. E foi um período que eu falo com frequência que eu fui muito feliz nesse período, e também porque foi uma época de vida que eu quis muito e que eu recebi muitas oportunidades, tanto de aprendizado, cursos, treinamentos e de muita coisa. Exercitar a gestão de uma empresa, eu iniciei lá porque o seu Ervino era alguém que permitia, né? Que permitia o desenvolvimento, e ele queria isso também. Então, foi muito bacana essa caminhada. Mas a caminhada, em 2012, chegou ao final, né? E não foi por nenhuma questão, só tinha chegado o final. Bom, eu saí de lá e eu literalmente saí de lá fechando uma página de um livro, e o restante estava tudo em branco, né? Não tinha nenhuma ideia do que seria o amanhã. Isso. Eu fui para casa e disse, eu quero ficar um tempo um pouco afastada, até para me rever de novo. É isso que eu gosto, não é isso que eu gosto, por onde ir, vou ver o que o mercado me oferece. Bom, recebi algumas opções, mas eu sempre fui de fazer relacionamento e valorizar relacionamentos. Então, o pessoal das seguradoras com quem a gente trabalhava, eles vinham me visitar em casa quando eu estava de folga, digamos assim. E um deles me disse, tem uma corretora que abriu novinha em Languiru e o pessoal tá com pouco desenvolvimento. Quem sabe tu não conversa com eles? Pensei, não tenho nada a perder, né? E vim conversar com a Ediane, que na época ela tinha aberto a 2E, corretora de seguros. Ela e o sócio dela era o esposo. Ela tinha trabalhado numa corretora em Garibaldi e realmente ela abriu a empresa e não tinha vendedores. Eles vendiam para os relacionamentos dele. E eu percebi que eles estavam sedentos disso. Então, eu comecei a trabalhar com seguros mas deixei muito claro para ela. E aí, naquele momento, me deu um clique assim, não, peraí, trabalhar para outra pessoa, não, agora é a minha vez de pensar no meu negócio. E aí, eu sentei com ela e disse, eu vou trabalhar aqui contigo até o dia que eu abrir a minha empresa. E isso estava claro. Bom, passou um mês... E aí os dois me chamaram para uma reunião e me propuseram sociedade. E aí foi que então eu disse, ok, aceito a sociedade, mas temos algumas condições. Algumas condições. Aí já tinha dado tempo de refletir, de analisar. Isso. Assim, então foi onde formatamos a empresa, mas especialmente o que eu mais era condição era ir para um outro endereço, não onde estava, e mudar o nome da empresa. Eu queria algo com mais significado, né? E aí o Revoar tem todo esse significado. Eu busquei um nome, eu literalmente pesquisei em casa porque eu queria um nome que tivesse significado. E o Revoar, para mim, significou um novo voo. O revoar é voar novamente, e então foi daí que saiu esse nome, e também porque tinha o R bem grande no começo. Um significado especial, e é interessante que enquanto você explicava, eu fiquei refletindo, seguro literalmente a gente faz para não usar, né? Então é aquela coisa da segurança, mas quando a gente precisa, muitas vezes isso de alguma forma representa quase que um recomeço, né? Diante da perda de um imóvel, da perda de do veículo que tu escolheu, ou, né? Porque são situações geralmente delicadas em que há uma perda que vai ser reposta justamente pelo seguro, mas que exige um recomeço, nem que ele seja mental, né? Isso, e o nome, ele começou com essa ideia para mim, pessoalmente, como um novo voo. Mas logo na sequência eu fiz esse tipo de reflexão. Eu contato com um cliente, a gente está iniciando um voo juntos, né? No ano seguinte, venceu um ano, a gente vai conversar de novo, porque essa história pode ter outros caminhos, né? Então,
no sinistro, é isso. Quando ocorre um sinistro, por vezes, é todo um novo voo que vem por aí. Então, assim, tem muitas coisas que a gente pode fazer esse link do nome com o nosso ramo de trabalho. E são quantos anos de história até aqui, desde essa decisão de empreender? 14 anos. 14 anos. Já estamos agora... Bom, somando todos esses anos, eu não vou te pedir a idade, né? Não, a minha idade não. Mas assim, ó, para dar uma palhinha, tipo assim, só em seguros são 30. Olha só, 30 anos de experiência em seguros. Isso. Mas a Revar tá agora quase, nós estamos no ano do debut, né? Porque agora, então, em novembro, a gente completa 15 anos, né? E é uma história, sim, de bastante batalhas, porque por mais que a gente entenda, não, eu já conheço esse mercado, não, quando o negócio é teu e começa tudo de novo, né, ou começa diferente, vai vindo muita coisa que a gente vai reaprendendo, revendo. Bom, e aí eu não preciso dizer que também os tempos estão bastante diferentes, né? Hoje a gente tem que lidar com pessoas modificou muito. Mas tem uma coisa que eu falei em reunião lá no escritório há alguns dias, né? Tem uma coisa que não vai mudar nunca no nosso setor. Essa relação de confiança, e tu falaste disso agora, a gente busca segurança, a gente busca, então essa relação de confiança dentro do meu ramo é extremamente necessária, não que não seja em outros também. Eu diria que hoje no mundo dos negócios, praticamente em todos, mas especialmente seguro a gente usa num momento que a gente não espera, né? Num momento difícil, onde precisa orientação, onde precisa... E aí, tu contares com alguém que é da tua confiança, que tu sabe que vai te atender, que vai estar ali te ajudando, com certeza faz toda a diferença. A gente insiste muito nisso, né? Seguro é sempre igual. Não é, gente. O mercado de seguros, ele tá mudando muito, 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 muito. Às vezes eu trabalhando essa questão junto aos meus colaboradores também, né? Eu digo para eles, bom, gente, eu quando comecei no seguro, a gente calculava na mão, né? A gente recebia da seguradora uma tabela e ali a gente fazia o cálculo na mão. E eu tive que aprender a calcular o seguro. Vinha uma taxa pronta, mas a gente tinha que aplicar isso, né? Então, assim, hoje nós falamos de que esse mercado, ele tá tão exato que quando a gente insere as informações num sistema, ao tempo de um clique, 10, 20, 30 segundos, ele fez uma varredura na vida do CPF que a gente está informando e apresenta totalmente um custo extremamente personalizado, porque vai interferir tudo, vai interferir todo o comportamento do cliente no mercado financeiro, no mercado de trânsito, busca-se... os sistemas, a gente não tem nem ideia onde tudo eles buscam informação. O que abastece esse sistema, mas a gente sabe que cada vez mais as empresas decidem por meio de dados, sejam de dados próprios ou de dados que estão disponíveis em outras plataformas. Então, de fato, daqui a pouco a Luciana, sei lá, ela bateu o carro 5 vezes, tem carteira há 10 anos, o seguro já não vai ser tão barato quanto o de outra pessoa. Tem multa de trânsito por excesso de velocidade, algumas, né? Isso, a gente não tem noção que isso tudo está embutido no custo do seguro. É avaliado tudo. Sabe que a primeira vez que eu me deparei com uma mudança assim, que deu um susto essa mudança, foi que um dia eu tenho clientes fora de Teutônia também, e um cliente de Porto Alegre me disse, eu moro na rua tal. Mas ele não me disse o número do prédio, enfim, e eu fui lá, pesquisei a rua e taquei o CEP da rua, né? Calculei. Aí quando a gente foi conversar, eu disse, olha, usei o CEP tal. Não, mas o meu CEP é tal. Bom, era o outro lado da rua e o seguro dobrou de preço. 100% de agravo. Pelo lado da rua. Pelo lado da rua que ele morava.
Eu sou muito nessas coisas, eu não me conformo Curiosidade. fácil, e eu sou curiosa, e eu não me conformo fácil, eu fiz contato com as seguradoras. Vem cá, eu quero entender qual é o motivo o cara me deu eu botei um lado da rua, mudou o lado da rua e deu 100% de agravo. Como que eu vou explicar isso para um ser humano, né? E aí a explicação foi de que, estatisticamente, aquele lado que estava agravado era o lado que ocorriam muitos roubos. Olha só. E furtos de veículo. No outro lado não tinha histórico. E naquele lado tinha histórico. E aí isso interfere no custo, né? Então assim, a gente se dá conta de que hoje tem muito movimento acontecendo para que se chegue numa exatidão e também numa questão de justiça. Eu ia dizer, acaba sendo justo, porque na verdade tem também a personalização no meio desse processo, porque tem ali um percentual de escolha de quanto tu queres também agregar ali de contra terceiros e outras questões ali que tu consegue personalizar para que tu tenha uma proteção maior ou não, claro, relacionada ao custo, ao investimento que tu vai fazer. Tinha um diretor de uma companhia de seguros que agora já é falecido, mas ele dizia uma época, a inventar esse inferno de incluir pequenos reparos, reparo de para-choque, cobertura de vidros e mais carro reserva. Isso é um inferno para o corretor, para a seguradora e para o corretor de seguros. Mas é isso, eu acho que isso também é uma forma de personalização e de tentar atender o cliente no maior número de possibilidades de ocorrências. E imagino também a importância da transparência e de alguma forma até educar, explicar para o cliente, porque o cliente tem muita tendência de olhar puramente preço, né? A gente faz ali um orçamento e daqui a pouco tu tem 2, 3 valores e a tua tendência é optar pelo que parece mais em conta. Mas, por vezes, esse detalhamento de fatores, ele não, se ele não é analisado, tu não entende a diferença de valores também. Isso acontece muito, 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 né? E hoje ainda com o advento aí das associações de proteção, as associações cooperativas com os sistemas de proteção veicular, que não é seguro, né? Que todo mundo chama de seguro, mas ele não é seguro, ele tem um monte de entrelinhas e coisas que fazem a diferença desse negócio, né? Mas é como tu falou, o cliente, ele, em geral, gosta de olhar preço, né? Então, assim, eu gosto de ter um tempo para poder destacar para as pessoas. Tu pode comprar preço sem problema nenhum, mas aí tu não vai comprar produto e uma série de coisas. E ter clareza do que esse preço representa em termos de benefícios. Isso aí, porque acontece com muita frequência. Não, eu quero o melhor seguro que tem, mas aí quando chega na hora do preço, não, mas esse preço eu não quero pagar, né? Então, assim, essa personalização, ela hoje nos demanda muita coisa. Muito treinamento das equipes, das pessoas também. E pasmem, por mais que a gente treine, estude, participe de treinamentos das próprias seguradoras, leia, ainda assim a gente se depara com coisas que... Putz! Por vezes não estavam previstas. Nessa minúcia... Ou que nunca aconteceram. Nessa minúcia eu nunca fui. Então tá, e aí nós estamos falando só do carro, tá? Mas hoje nós estamos com tanto produto diferente no ramo de seguros. Esse mercado ampliou muito também de possibilidades, né? Porque eu pego alguns anos atrás se falava muito pouco num seguro de vida. Depois, sim, começou a popularizar, mas aí já entram os seguros em vida, né? Tem isso também, né? De proteção à saúde. Tem sim. Hoje a gente tem, por exemplo... Uma que é comum agora nas apólices, que não era, é a cobertura de doenças graves, né? Quer dizer assim, o seguro de vida vai antecipar para tu poder fazer um tratamento em vida se tu for diagnosticado com uma doença grave, né? Então, assim, tem perda de renda para as pessoas que são profissionais liberais. Dá para fazer muita coisa. O seguro de vida se popularizou muito através das instituições bancárias, né? Porque elas acabaram justamente por ter
tinha um conceito de que tinha menos informação a ser passada, né? Ele passou a ser um produto mais comum de balcão de instituição financeira, né? Mas ele hoje também já é um pouco mais complexo. E aí, por vezes, as pessoas entendem, não, mas eu vou fazer o do banco, mas o do banco pode não ter todo o benefício que poderia se ter, né? E ainda em relação a toda essa estrutura, né, que envolve o negócio, eu sei que hoje a Revoar ela já está ali, já é um negócio em família também, né? Como foi essa transição de incorporar a família, sociedade e tudo mais? Então, chegou num determinado momento, lá em 2019, um pouco antes da pandemia, meus sócios me chamaram para uma reunião e disseram, vamos morar no exterior. E a gente quer te dar preferência para tu comprar a nossa parte, então, né? E aí, naquele momento, choquei. Inesperado. Choquei. Mas eu disse, caramba, eu vou ficar com a parte de vocês. De uma forma ou de outra eu vou ficar. E aí eu fui para casa. O meu filho tinha parado de trabalhar, o meu filho mais novo. O Bernardo, naquela época, ainda estava estudando em Pelotas, né? E eu chamei o Frederico e disse, olha, tem isso, isso e isso. Gostaria de saber se tu tem vontade de encarar esse desafio comigo, de teres uma profissão, que isso seria uma decisão de encarar uma profissão, e futuramente, lógico, pensando numa sucessão familiar, né? E aí ele me disse, vou pensar. Do alto dos seus sábios 18 anos, ele disse, vou pensar. E, claro, alguns dias depois ele concordou, e sim. E aí teve uma coisa que eu comentei ontem com uma pessoa, que às vezes a gente, na loucura do dia, não lembra, né? Mas no começo eu disse para ele assim, ok, vamos deixar uma coisa muito clara. Lá dentro não sou tua mãe, lá dentro eu vou ser a tua chefe nesse momento, porque tu vais entrar na empresa como funcionário. Esse é o nosso olhar para o negócio. Porque tu não tem experiência nenhuma, vai saber muito menos do que qualquer pessoa que está trabalhando já lá dentro, né? Então, é um processo que se inicia. Nem sempre muito simples, né? E não na velocidade que, às vezes, a nossa expectativa, pressa, né, coloca. A nossa pressa, a nossa expectativa coloca. Então, isso já fazem agora 7 anos que ele está trabalhando lá conosco, né? Que ele veio para lá e passou por tudo, já trabalhou em todas as pontas dentro da empresa, né? E por fim, eu disse para ele que ele nunca seria um bom corretor de seguros se ele não encarasse um setor de sinistros, né? Porque o setor de sinistros, ele é extremamente desafiador. E esses dias ele me disse, bah, mãe, tem dias que não dá para aguentar. Porque ele realmente é desafiador. Esse é o momento que as pessoas estão mais nervosas, estão mais agitadas. Elas tiveram algum tipo de prejuízo financeiro ou até físico, né? E é um momento delicado. Então, assim, a gente ter essa consciência de que nesse momento, quem nós somos? Nós somos um intermediário entre uma seguradora que está garantindo o risco e a pessoa que está em sofrimento e com uma situação difícil, né? Mas nós somos intermediários. O cliente, em sua grande maioria, é bastante leigo nesse negócio e nessa hora eu acho que nós precisamos ser a razão, né? O porto seguro. A parte que pensa nesse negócio. Por vezes os clientes não entendem isso, né? Mas o nosso papel é esse. Nós somos um intermediário e nós vamos fazer o quê? Buscar o melhor para o nosso segurado dentro de um contrato que está estabelecido, né? É isso, a gente tem um contrato. Então, assim, hoje eu vejo que é desafiador, né? Mas ele gosta de fazer o que faz, né? E
a titulação, ele estudou também agora, ele também já é corretor. Hoje não sou só mais eu como corretor, ele é corretor dentro do negócio também. E estamos, assim, caminhando nessa divisão de tarefas e coisas dentro de já, assim, evoluindo numa sucessão. Na segunda-feira, no nosso Encontro das Mulheres Empreendedoras, teve uma pergunta que disse... Como é que era a pergunta, Luciana, me ajuda? Que era, como é que foi esse processo de se afastar da empresa e sair numa viagem técnica para Santa Catarina? Me acendeu naquele momento um farolzinho, né? Sim, a gente tem que organizar um monte de coisas, antecipar negócios, conversas com pessoas, mas no mais eu saí muito tranquila, porque eu venho trabalhando o meu grupo há bastante tempo, né? Cada um tem a sua função, tem o seu processo. Todos sabem que, assim como numa indústria, né? Entra a nossa mercadoria, a informação, né? Entra a informação e ela vai circular por todos os setores, por todos os processos, e com isso, no final das contas, a gente entrega um documento para a pessoa que lhe dá direitos em caso de, se ela precisar, né? E eu saí muito tranquila, porque eu vejo que o grupo está muito coeso e eles compreenderam essa cultura que a gente quer colocar, de que sim, nós temos que prestar o melhor serviço para o nosso segurado. Sim, nós precisamos ter toda a informação o mais correta possível. E aí, dentro disso, a gente também vai tentar ser empático, né? E ser apoio o quanto for necessário. Converso com Rosita Jussara Schneider, da Revoar Corretora de Seguros, aqui no Empreendedoras em Ação. Daqui a pouco, seguimos por aqui. Estamos de volta com Empreendedoras em Ação desta quinta-feira, com a parceria de Marcauten, empresa especializada no registro de marcas. São mais de 1.400 marcas já registradas no país e no exterior. Conte com a Marcauten para fazer a sua pesquisa de viabilidade, iniciar este processo que garante segurança, assim como os seguros que nós falamos aqui com a Rosita Jussara Schneider, da Revoar Corretora de Seguros, conhecendo um pouco de como surgiu esta empresa. E hoje, Rosita, sim, fale um pouco da área de atuação, equipe, quantas pessoas estão ligadas ao negócio neste momento. A pandemia foi um momento bem interessante, né? Nós somos hoje em 8 pessoas, 7 que circulam dentro do nosso ambiente, né? Tem vendedor que fica mais externo do que interno, mas estamos lá. Temos mais 2 pessoas indicadoras de negócio e de fechamento também, em Arroio do Meio e Lajeado também. Mas, assim, que a gente considera como equipe de trabalho 8 pessoas, porém 7 lá dentro e 1 trabalho online à distância. Que por isso eu falei da pandemia, né? Quando a gente iria imaginar um dia que eu teria um funcionário que mora a 130 quilômetros, 100 quilômetros de distância e trabalha com a gente. E ele cumpre parte do processo diário da empresa. Então, assim, a equipe hoje está muito coesa. Eu sou muito feliz, assim, me considero muito feliz de ter conseguido um grupo de trabalho que responde aos desafios, que responde à necessidade de estar sempre se aprimorando e se desenvolvendo, e também que entende que busca entender sempre essa cultura que a gente gosta de transmitir para o negócio. Para essa questão de área de abrangência, hoje também não tem mais o limite geográfico, né? Não é mais aquela coisa, tô pertinho lá, vou na tua empresa. Isso, não tem. Eu tinha passado dessa parte da pergunta. Nós podemos atender no país inteiro. Eu tenho clientes em São Paulo, tenho clientes que moram no Rio, tenho clientes em outras cidades, né? E a gente realmente não tem limite de área de atuação.
Mas isso também é desafiador, porque às vezes a gente sente assim, tipo assim, eu gostaria de estar perto da pessoa para agora poder tranquilizar ela pessoalmente, né? Porque a gente também já viu aqui, por exemplo, sinistros que a pessoa, na hora, ela te liga e diz, eu não sei o que fazer, eu tô perdida. E tu vai ao encontro E aí, dela. se a gente tá por perto ou tá por aqui, a gente vai até lá. Então, assim, também tem esse diferencial, né? Mas são tudo mudanças de cultura. E aí, hoje, é isso. A gente tá num mundo cada vez mais online. E o que é o mais desafiador na tua percepção, assim, de empreender hoje, de ter um negócio neste momento atual? Ixi. O mais, não todos. Todos não vai dar tempo de falar. Pessoas, né? Não tá fácil lidar com pessoas. E nem assim, nem com o grupo com o qual a gente trabalha. Às vezes, tem dias que são bem desafiadores. Com os clientes também tá muito difícil. Bastante difícil. Porque eu acho que justamente essa questão que a gente falou antes, né? Tem muita coisa envolvida e numa cotação de seguros, e às vezes as pessoas são muito cruas, assim, e elas realmente querem saber só de preço. Eu ia dizer, na hora de fechar o negócio, eu quero preço, agilidade e resolver logo. Isso. E na hora que dá o sinistro. Eu quero atendimento VIP, eu quero produto VIP, mas que eu não contratei, né? Então, por vezes, essa parte, ela é bem difícil. Exige muita né? comunicação, muita paciência. Isso, muita paciência. E até alguns pontos, assim, que a gente tem estudado muito, porque legislação está mudando, a obrigatoriedade está mudando. Essa semana eu disse para uma pessoa, para um cliente, eu disse, olha, eu estou aqui para te explicar, eu não estou inventando nada, a lei é esta. A lei é esta. E deve ter várias coisas assim que as pessoas não se dão conta. Aqueles tempos nós conversávamos numa roda, não me recordo um local, e se falava disso. Tem pessoas que fazem o seguro, mas que, por exemplo, não se dão conta que dirigir alcoolizado vai fazer com que percam o direito em parte das coisas ou em todas. Isso é um ponto, né? Mas tem tantos outros pontos, muitos pontos, que a legislação acaba te levando. E às vezes, como eu já falei antes, são 30 anos no ramo de seguros, né? Teve um período que ainda tinha o jeitinho em algumas coisas. Hoje não tem mais o jeitinho, tá? Eu esses dias comentei com um cliente, eu disse, olha... a questão do condutor de 18 a 25 anos no carro, isso é muito sério. É muito sério. Se não indica no seguro... Isso. E é um dos pontos que gera negativa. O alcoolizado é um ponto que gera negativa. Inversão de culpa, que era uma coisa que há muitos anos atrás o pessoal fazia com frequência. Hoje não dá mais para fazer. Eu me lembro, assim, a gente brinca às vezes, mas era fato, né? A gente na cobertura jornalística de um acidente, na época se ia muito até os locais, às vezes chegava antes da polícia, né? E a gente sabe que era algo comum e que teve um período que a gente precisava tomar, inclusive, cuidado na hora de trazer a informação, porque às vezes o que tu via, tu enquanto jornalista tinha aquela autonomia, não, eu vou retratar o que eu vi, mas depois o documento estava diferente, né? Então, assim, isso era algo que hoje a gente sabe que é impossível praticamente, né? Mas que era frequente, era comum. Era bem frequente. Tu tem seguro, então tu assume... Era algo... Sabe que os clientes, muitas vezes, eu tenho clientes que dizem assim, seguradora é tudo igual, ela quer vender o seguro, mas não quer pagar. Não, gente, é exatamente o contrário. Eles querem pagar, eles entendem, as seguradoras entendem qual é o seu compromisso social. Algumas mais complicadas, outras mais simples, mas elas entendem, elas sabem qual é o compromisso social delas. O que acontece é que seguro é um contrato de boa-fé. Então, hoje, quando ela suspeita que tem algo que não está dentro da boa-fé, ela vai usar os seus direitos também de investigar, né? E aí nós podemos falar, por exemplo, vou citar um exemplo, né? As pessoas não se dão conta, mas a nossa cidade está cheia de câmeras.
né? Nós Você temos vai dizer que não estava no celular, mas a câmera registrou que estava dirigindo. Exato. A câmera registrou. Ou então a pessoa querer dizer a inversão de culpa, né? Cara, a câmera registrou, né? Se viu em muitos casos, e não é só as ruas, né? As casas também hoje tem muita câmera e assim por diante. Hoje de manhã eu estava pensando sobre isso, porque eu vi que ontem em Porto Alegre aconteceu um acidente que uma pessoa extremamente alcoolizada entrou para dentro de uma padaria, né? Levou porta e balcão e tudo e detonou com uma padaria. E aí eu fiquei pensando nisso. Hoje de manhã eles trouxeram as imagens das câmeras do entorno, né? Eu disse, bom, essa pessoa não tem nem como alegar nada, porque está tudo registrado. E é isso, nós estamos falando de uma mudança de tempos. De cultura. Antigamente, aí vamos lá, bem veinha, né? A nossa palavra tinha valor. Tinha muito peso, né? O que eu falei é verdade e tá aqui, eu assino embaixo. Hoje, além da palavra, a gente tem que considerar que a prova tem que ser feita, né? Então, assim, eu acho que o mercado está desafiador. Acho justo, as pessoas querem sempre fazer o seu melhor negócio, mas nem sempre o melhor é o menor custo, né? Então, assim, tudo isso eu acho que é um desafio. Requer estudo constante. É um desafio. E vou te dizer que com meus 30 anos, eu tenho que ler muito. Às vezes a pessoa me demanda um negócio que seja diferente, que não é um comum que a gente lida diariamente. A gente tem que ir buscar e ler e se garantir, né? E aí eu brincava com uma advogada há alguns dias e dizia, bom, o jurídico, porque assim... uma condição geral de um produto de seguro, se tu lê num lugar, te dá a impressão que paga, no outro lugar tá dizendo que não paga. Aí se tu não lê o cabeçalho com atenção, poxa, tá confuso, né? Tá confuso. E é assim. Atenção constante. Atenção constante. E a responsabilidade também, né? E como a Rosita se alimenta, né? Se alimenta no sentido, assim, de buscar energia, de estar bem, em equilíbrio, para conseguir gerir o negócio. Luciana, eu sou de um tempo que a gente começou a frase mais comum que se dizia é quando tu não sabe o que tu gosta de fazer, tu aprende a gostar daquilo que tu faz. E em todos os negócios que eu passei na minha caminhada, eu fiz isso. Eu busquei gostar do que fazia. Tá? Por um tempo, por vezes, isso não alimenta. Alimenta a gente, daqui a pouco a gente quer mais, e aí você vai adiante, né? Mas eu acho que esse é um ponto que é importante ainda hoje a gente pensar, cara, será mesmo que a gente só vai fazer na vida aquilo que gosta? Ou é importante a gente aprender de gostar do que faz? Eu gosto do que eu faço. Eu gosto de estar com as pessoas, por mais que seja difícil a caminhada. Eu gosto de sair em visitas técnicas, eu gosto de assistir palestras, eu gosto de, enfim, de buscar vídeos, podcasts. Eu brinquei essa semana com meus funcionários e eu disse, cara, eu já tô num ponto que eu acordo de manhã na hora do banho, eu fico ouvindo podcast, deixo rodando podcast. Então, tem muito campo, tem muito lugar para buscar conhecimento, informação. E é isso, eu acho que é muito por aí. E tem a vida, tem neto, né? Pois é, conta um pouquinho dos netos, o que isso mudou de mãe para avó? É, muito, coitadinho. Às vezes eu digo para os meus filhos, cara, eu fui uma mãe que trabalhou muito e que durante... As coisas não vêm fácil na vida da gente. E quem me disser o contrário, eu sinceramente quero essa receita dessa pessoa, tá? Porque eu fui estudar a minha faculdade e eu concluí com 44 anos, porque eu queria ter um título de nível superior. E dentro disso tudo eu estava trabalhando, eu fazia muito curso de curta duração, acho que de técnicos eu fiz 3, né?
Porque era um curso de curta duração e que me dava um bom embasamento. O Programa Gaúcho de Qualidade, que a maioria do pessoal mais jovem nem conhece, nem ouviu falar, mas ele foi uma aula de vida, né? E dentro disso eu criei meus filhos nessa correria, né? Nesse de buscar estudar, de trabalhar para garantir sustento e também de melhoria. E eu falo sempre que não era só trabalhar para comida, para roupa, para a obrigação. Era trabalhar para que também se entendesse que é assim que a gente evolui, né, na vida, né? Mas com isso, presença era algo que era um pouco mais raro, né? Era um pouco mais difícil, era raro. O Frederico teve uma época que dizia para mim: eu sou traumatizado, mãe. Tu me esqueceu na casa do meu amiguinho. E aí eu disse para ele: bom, eu vou ter que me penitenciar pro resto da minha vida, porque ele não me deixa esquecer que eu esqueci ele na casa do colega dele. Não lembrei que eu tinha levado ele lá para brincar e era hora de dormir, a mãe do colega me liga: tu vai vir buscar o Frederico? Eu disse: vou. Mas estava seguro. Estava seguro. Seguro ele estava. E hoje os netos? E as crianças, então, hoje são meus xodó, né? Eu gosto... Assim, ó, eu sinto uma falta tremenda deles durante a semana, porque durante a semana eles têm a creche, eu vou trabalhar, a vida que segue, né? Mas o sábado de manhã, o café da manhã na casa da vovó, é algo que não se abre mão e normalmente a gente acaba emendando café da manhã, almoço, né, a tarde toda, e isso é uma satisfação, né, de lidar com eles. Não tenho o compromisso de educar, apesar de educar. Um pouquinho acaba educando, né? Acaba. Mas assim, mas dizem que a vovó é mamãe com açúcar, né? Então. Eu não sou uma mãe, uma avó tão transgressora. Até a minha nora um dia disse: bah, a avó tu não é tão transgressora assim, do tipo de dar doce escondido, que não pode, essas coisas. Eu sempre respeitei muito o que eles diziam que gostariam para os filhos deles. Mas tem algumas coisas que eu deixo transgredir. A hora de dormir é 8h30. Na 8h30 a gente tá começando uma guerra de travesseiro. Cara, vai ter guerra de travesseiro. Se for dormir às 10, não tem nenhum problema. Tudo bem, é na casa da avó. Ai, meu pai, eu acho que eles vão descobrir algumas coisas agora. Isso foi só uma vez? Uma única vez. Só uma vez. Ai, mas essa convivência, né? Tem aí vários estudos que mostram o quanto é relevante e importante para os avós e para os netos essa convivência e ter a alegria de contar com uma avó jovem, com energia, com um espírito, né, assim, com muita disposição, também é um privilégio. Eu me senti privilegiada, porque eu brincava na época de botar pressão na Maria e no Bernardo, eu dizia: cara, vocês querem esperar eu ficar caquética, que eu não possa nem me sentar no chão para brincar? Então foi aquela mãe que ficava: quando que eu vou ser vó? Quando que eu vou ser vó? Não tanto, mas quando dava oportunidade, assim, eu dava umas pra dar uma indireta, né? assim, eu gostaria. E aí eles decidiram botar os dois meio junto, assim, né? Já pra então, fazer assim, o treinamento. Vamos lá. Em séries. Mas é um prazer. E a Rosita também sempre teve muito envolvimento comunitário, social. Fale um pouco do que te move a te envolver nessas causas, comunidade, coral, vários movimentos, mulheres. Sim. Eu acredito muito nisso, de que a gente não está nesse mundo sozinho, né? E tudo que a gente puder deixar para os outros, né? Seja do nosso trabalho, seja um pouco do nosso talento, que a gente puder deixar de exemplo, porque a gente não deixa a função, mas a gente deixa o exemplo. E que isso possa se transformar numa melhoria para o nosso mundo, faz parte, eu diria até, da nossa responsabilidade enquanto pessoa. E essa é a minha crença. As coisas que eu gosto, que eu valorizo, que eu acho que são importantes, eu acho que a gente tem que dar um pouco de nós para o outro, porque isso faz parte da nossa responsabilidade como ser humano.
E você participa de vários grupos, né? Conta um pouquinho de quais. Não todos que você já participou, mas vamos falar dos atuais, de repente. Eu dei uma diminuída, né? Porque eu vinha num ritmo muito pesado, era muitas coisas, e aí eu comecei a diminuindo. Eu estive como presidente da COT, e aí chegou um ponto que eu disse... A COT, que é a Associação dos Corais de Teutônia, e eu disse, não, eu não posso mais. Eu sigo na diretoria, mas em posições menos intensas. Rosto na frente, digamos assim, né? A Comunidade Redentor, que eu também fui presidente 4 anos, mas antes disso já fui vice-presidente 4 anos, e aí mais... todo o tempo de secretária, vice-secretária, quer dizer, eu acho que ali isso... tem um vínculo com a Horta também, né? O projeto ali da comunidade. Isso, e aí foi quando se iniciou esse projeto, que esse sim foi de coração muito aberto, porque foi durante a pandemia que a gente via que tinha muitas pessoas passando necessidade, que a pandemia não é romântico, né? Não foi um momento romântico. Tinha muita gente com fome, muita gente com necessidade, e eu me sentia, não podia ter os encontros, né? Eu canto no coral municipal também, então tudo isso não se tinha esse contato nesse período, né? E a gente via a necessidade, não podia ter contato, como que tu faz isso? E a gente começou a construir essa questão, vamos produzir alimento, né? Vamos trabalhar a terra. Primeiro como uma terapia pra gente, porque antes da gente fazer o bem pro outro, a gente tá fazendo bem pra gente, quando a gente se doa, né? E aí foi que a gente começou o projeto da Horta, e eu falo com frequência, quando sou convidada a falar sobre a Horta, eu digo... eu jamais acreditei que um potreiro duro daquele que estava lá pudesse produzir cenoura, alface, e numa quantidade assim que alimentou um monte. A gente levava para os lares de idosos, a gente levava para o hospital, a gente doava isso para muita gente. E esse é um lado que eu tenho muito amor, tá? Hoje eu atuo na Associação dos Coros, canto no coral, na comunidade me afastei da área diretiva, mas eu continuo sendo apoiadora forte lá da questão da Horta também. O Grupo Inspira também, né? No Inspira também. E o Grupo de Mulheres? E o Grupo de Mulheres Empreendedoras. Tô ajudando a lembrar. Pois é, porque às vezes eu não lembro de tudo. Essa semana... Isso que ela reduziu, né? Eu reduzi. Quantos eram antes? Essa semana eu disse para uma pessoa, cara, eu tenho semanas que eu não estou em casa de segunda até quarta de noite, só folga quinta e sexta, né? Porque aí tem reunião, o Conselho Missão Criança dentro da comunidade, também faço parte, mas são tudo... e são coisas que eu realmente faço, que eu acho que se a gente pode, de alguma forma, contribuir para melhorar a vida de outras pessoas, não tem como a gente não fazer isso, né? Então, e isso também, como eu falei há pouco, né? Além de fazer o bem para alguém, o maior beneficiado sou eu mesma, porque essa paz que fica com o fato de que eu não tô passando por esse mundo sem deixar alguma coisinha, sabe? Alguma semente que vai brotar isso e aí. Que traz frutos. Acho que legado é uma palavra que eu gosto bastante, tá? Na nossa vida, a gente acha que deixa para as pessoas bens ou alguma coisa assim. Eu nunca fui muito materialista nesse lado, né? Mas eu penso que deixar legado dentro do que a gente faz e do que a gente pode fazer para outros, cara, isso não tem preço. Você mencionou 2 pontos importantes na minha percepção, que é justamente esse doar-se, esse voluntariado, esse envolvimento social, e também a busca de aprendizado, de estar sempre atualizada nesses contextos, que são 2 coisas que
que fazem bem também para o ser humano. Mas além disso, me assopraram assim que a disciplina para o autocuidado, para academia, Pilates é muito grande. Como isso foi construído e há quanto tempo faz parte do teu dia a dia? Porque isso também é... mas o que isso acrescenta de conteúdo? Eu vejo tantas mulheres correndo, empreendedoras ou não, dizendo, eu não tenho tempo para mim, eu não tenho... se eu tivesse tempo de ir na academia, mas eu não tenho horário para ir para academia. Então, são as desculpas, sim, mas por vezes a impotência também que elas sentem diante de uma certa pressão social, né? Porque hoje parece que a gente é obrigado a fazer isso. Então, conta um pouquinho aí da tua receita. Aos 40 e poucos, os sinais de que o tempo está passando, eles vêm chegando, né? E meu primeiro sintoma foi dor nas costas, né? E o médico que eu consultei na época, ele disse, bom, você fica sentada horas e horas por dia, né? Como é que você não quer ter dor nas costas? Então, e aí foi que a dor era muito grande, a região da lombar, isso era algo incomum, né? E aí eu segui o conselho, mas isso já fazem, então, uns 15 anos, né? A academia foi a primeira, depois, quando eu não sinto prazer, eu não gosto de... Eu sou, acho que a primeira pessoa que frequenta academia e frequenta pilates, mas eu não gosto. Eu faço porque é necessário. E aí vem, eu acho que é a questão. Eu gosto mais do convívio dentro da academia ou dentro do pilates, de ficar conversando. A gente brinca sempre, né? O meu professor na academia, ele diz assim, bom, exercitando a língua, tu tá, né? Isso é certo, é disciplina. Daí de brincadeira, às vezes eles dizem, vamos trocar teu horário, botar junto com outra pessoa para ver se tu aproveita melhor o exercício. Eu disse, não, eu posso botar junto com quem eu quiser, que tu vai estar sempre conversando com alguém. E é isso, não. A academia, ela é exercício, e o Pilates também, mas ela também traz um convívio diferente pra gente. Mas eu não posso mais abrir mão, Luciana, de exercício, por quê? Ano passado eu tive que parar por 2 meses de me exercitar, eu estava com licença médica, deu 90 dias porque entrou férias junto, né? A lombar voltou a ficar insuportável, de às vezes não conseguir estar deitada na cama com dor na lombar. Então, o nosso corpo nos cobra por tudo que a gente usufrui dele. Ele nos serve, mas ele também nos cobra quando a gente não está tratando ele com carinho. Então, assim, achar um espaço... Já tentei, já fiz de tudo, tá? Já fui de noite, já fui de manhã cedo, e hoje eu tomei essa decisão de que se a academia tem um tempo que pode me atender das 8 às 9, nesse dia eu vou trabalhar às 10. E se eu precisar ficar trabalhando e não dei conta, eu vou ficar até às 20, 22 de noite fazendo as coisas que eu não dei conta. Mas eu não vou mais abrir mão de academia e de pilates. Tanto da convivência quanto do exercício, porque isso, para mim, passou a ser qualidade de vida. Você conseguir, com essa história de eu ficar afastada por uns meses, bom, até dor no joelho comecei a ter, né? Antes era só lombar, passou a ser dor no joelho também. E aí, daí eu tive que usar de medicação, que é uma coisa que eu não faço muita questão. Mas foi isso. E quando eu voltei para os exercícios... Normalizou. Então, assim, eu sinto em mim o benefício do exercício que eu pratico. Eu brinco sempre com o pessoal que gosta de correr, que eu admiro demais eles, mas eu admiro tanto que eu gosto de ficar sentado olhando eles correr. Boa. Mas é isso, né? É cada um encontrar o seu método e esse ponto que você traz de não gostar, mas fazer, para mim ele faz sentido, porque não é só na atividade física, é no contexto todo, né? Se a gente olha para a vida, a gente tem muitas coisas que a gente precisa fazer. Eu posso não gostar de, sei lá, fazer a faxina da casa ou de lavar a louça, mas ela vai ter que ser lavada por alguém, e se eu não tiver condições de pagar alguém para lavar, ou alguém disposto a lavar, eu vou ter que lavar, né? Então,
no mundo dos negócios também. Eu posso não gostar do financeiro, pode não ser a minha área preferida, mas ela vai ter que funcionar dentro da empresa, né? A frase de impacto do palestrante Antônio Medeiros, né? O líder não faz aquilo que gosta, ele faz o que precisa. Né? E aí a gente pode trazer essa reflexão para a liderança de nós mesmos, né? Eu tenho que ser líder de mim e dizer o que me faz bem, o que não me faz bem, mexer na alimentação quando não está legal, mexer em diversas coisas. E eu acho que meu conselho para todo mundo, tanto faz o exercício que você escolher, mas faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Isso é teu. Isso é para ti, para o teu bem-estar. Esse é um ponto. E esse é o meu aprendizado. Então, eu já estou há 15 anos no Pilates. A Luiz Aura, que eu faço na Essencial, eu estou com ela desde que ela abriu em Canabarro, né? Então, a gente brinca muito disso, né? Que eu chego atrasada, meu fuso horário é diferente dos demais. Mas vem. Só que eu sempre digo, eu comecei usando essa desculpa. Me atrasei. Mas eu prefiro vir fazer 40 minutos do que não fazer nada. Então, é fugir isso. das desculpas. É isso aí. Rosita, conversa muito boa, a gente poderia ficar aí por horas. Quando recebeste o convite, assim, antes de começarmos aqui, algo que tu trazes no coração que tu gostaria de compartilhar com os ouvintes, que eu não tenha te pedido, ou pensando, olhando para este tempo atual que a gente vive, o que você diria para quem nos acompanhou até aqui? Dentro daquilo que eu falei antes já, né? Eu acho que a gente tem nós somos muitas pessoas numa só. Mas, recentemente, eu tenho pensado muito e refletido muito sobre isso. A gente precisa ser líder de si, da sua casa, do seu lar, e também fazer diferença na vida de outras pessoas. Então, eu acho que é isso, Luciana, resumidamente, né? Tem realmente muita coisa que a gente poderia falar, né? E uma coisa que não dá mais pra gente fugir, porque eu escuto muito no mercado como um todo, né? Tecnologia, IA, e não sei o quê. Bom, quando eu posso, eu tenho dito para as pessoas, não dá para fugir, isso aí é algo que chegou e vai ficar, então vamos aprender a trabalhar com isso, mas não esquecendo daquilo que importa pra gente. Não dá para fugir de algumas coisas, e se a gente reclamar ou não reclamar, não vai mudar nada, porque eu vivi analogicamente e hoje eu tenho que viver digitalmente, né? E eu acho que isso, eu nunca deixei de querer aprender. Eu, às vezes, me irrito comigo mesma quando eu não sei, por exemplo, eu não entendi como é que funciona logicamente, porque assim, a gente sabe que o celular funciona, a gente sabe que tu pode conectar um computador no outro, mas eu gosto de entender como faz isso, por quê? E isso nos demanda a gente de dedicar horas para a leitura, para o aprendizado, para perguntar e para não arrogantemente dizer que eu sei. Não, a gente hoje, a nossa palavra de ordem no dia é o que eu vou aprender hoje, porque todo dia a gente aprende. Muito bem, muito obrigada. Obrigada por estar aqui, por compartilhar a tua trajetória e trazer aí insights importantes. Imagina, às vezes eu penso assim, né? O que pode interessar para os outros a minha história, né? E eu falava disso hoje de manhã ainda. Às vezes a gente olha para si e aí o espelho da autocrítica e de uma série de coisas te diz tanta coisa, né? Tu podia ter feito assim, tu podia ter feito aquele outro. E este momento aqui do convite de vocês, ele me trouxe a pensar, me trouxe também a essa reflexão de que, ok, eu tenho que compartilhar. E aí, vamos lá, é isso. Eu digo e repito muitas vezes aqui neste espaço, toda história merece ser contada, toda história nos permite a oportunidade de construir aprendizados, experiências, né? O que muda é a
disponibilidade, a disposição da gente em estar aberto a isso, né? Então fica a minha gratidão. Isso aí. Obrigada a vocês. Empreendedoras em Ação, deixe o seu abraço. Voltamos na próxima quinta-feira, sempre às 8 horas da manhã.